violência obstetra. O que é violência obstetra? Quais os tipos de violência e quais as leis que asseguram uma proteção para a gestante? Olá, aqui é a Patrícia Moreira. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre violência obstétrica. Quais os tipos de violência? Número 1. Desrespeito. O desrespeito pode ser físico, como bater na gestante, beliscar, um tapinha, um abuso sexual. O desrespeito também pode se configurar na forma emocional, como gritar com a paciente, um abuso verbal, ou até mesmo uma linguagem rude e dura, a famosa frase "na hora de fazer foi bom". Então estas atitudes se enquadram ao desrespeito e sim uma violência obstetra. Ainda se encaixa uma discriminação com base na idade da gestante, etnia, classe social, até mesmo condições médicas. 2. Depilação ou raspagem. Não há necessidade de depilação ou até mesmo raspagem dos pelos, pois os pelos não vão atrapalhar em nada. Muito pelo contrário, a gestante não deve fazer a raspagem no último mês ali de gestação, pois ela ficará mais vulnerável à entrada ali de bactérias ou até mesmo propícia a infecções. 3. Lavagem intestinal. A lavagem intestinal era feita para não ter escape de fezes durante o trabalho de parto. Na lei atual, a OMS assegura a mãe que evacuar durante a fase expulsiva não é problema, é natural e não terá risco algum, nem para a mãe e nem para o bebê. Então, realizar esse procedimento sem o consentimento da gestante pode ser sim considerado violência obstétrica. 4. Jejum absoluto. A paciente era mantida em um jejum absoluto. Ela não podia ingerir nenhum alimento ou água durante o trabalho de parto para assegurar uma cesárea caso fosse necessário. Isso era praticado para evitar o risco da síndrome de Mendelssohn, que consiste ali em uma pneumonia química resultante de uma aspiração de alimentos durante uma anestesia. Segundo o médico ginecologista obstetra Emerson Henrique, ele diz que não há agora mais respaldo científico para manter as mulheres em um jejum absoluto, caso ali o trabalho de parto esteja fluindo de forma saudável. Então, dessa forma, a orientação mais moderna é que a mulher tenha sim liberdade de ingerir líquidos leves, como água, gelatina, picolé, sucos sem resíduos, e não praticar ali um jejum totalmente absoluto durante o trabalho de parto, pois a mulher, a gestante, ela precisa se manter hidratada durante toda a força que irá fazer. 5. Impedir que a mulher grite ou se expresse. As contrações do trabalho de parto doem e as dores podem ficar mais ativas, latente, com dilatação acima de 5. Quando as gestantes chegam nessa fase, é comum elas ficarem desesperadas e sentirem vontade de gritar ou até mesmo de se expressar. Muitas vezes, por falta de cuidado, até mesmo de orientação da equipe de enfermagem, acaba repreendendo. Eu quero gravar um vídeo com a doula Thaís Costa, onde ela vai estar ensinando aqui para o canal técnicas para aprender a dominar as dores das contrações, ou até mesmo reduzir as dores das contrações. Então aguardem. 6. Não oferecer métodos de alívio da dor. Quando as dores ali do trabalho de parto alcançam a fase latente, algumas formas de alívio devem ser oferecidas pelos médicos ou pela equipe de enfermagem, como por exemplo, massagens, banho de chuveiro, banho por imersão na banheira, a bola ou anestesia como a peridural. Não as oferecer alívio configura-se violência obstétrica. O ideal é que durante o pré-natal a mulher esteja preparada para vivenciar essa dor de forma consciente. No entanto, toda gestante deve ter direito sim a métodos de alívio a essa dor. Segundo o Congresso Nacional, decreta no artigo 1º que toda gestante que realiza o parto pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, poderá requerer sim o uso da anestesia peridural ou raquidiana durante o trabalho de parto, independentemente
do tipo de parto que deseja fazer. Lei número 10.209 de 2018. 7. Ocitocina sem necessidade. A ocitocina sintética é usada quando não há evolução da dilatação, após muito tempo ali de contrações. Ocitocina acelera o trabalho de parto e com isso também intensifica as dores das contrações na gestante. Por isso, se for aplicada sem necessidade e sem justificativa para a paciente, essa técnica poderá ser sim considerado uma violência obstétrica. 8. Empurrar o abdômen. Manobra de Christeler. Esse procedimento é criminoso contra a mãe e o bebê e já foi banido pela Organização Mundial da Saúde em 2017. Essa técnica consistia em pressionar a parte superior ali do útero para acelerar a saída do bebê. Para isso acontecer, era executada uma pressão na parte de cima do útero. Em 2017, o Ministério da Saúde lançou novas diretrizes para o parto normal contra as técnicas agressivas e invasivas e reforçou que a manobra de Christeler é contraindicada justamente pelos diversos riscos que podem trazer tanto para a mãe como também para o bebê. Essa técnica pode causar lesões graves como fraturas nas costelas da mãe, laceração grave no períneo ou até mesmo machucar o bebê. A manobra de Christeler pode ocasionar muitos danos físicos e psicológicos à mãe. 9. Acompanhante. A lei federal que assegura a gestante a levar um acompanhante em seu trabalho de parto é a Lei Federal número 11.108. A lei do acompanhante entrou em vigor em 2005 e determina que os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou até mesmo conveniada, são obrigados a permitir à gestante o direito de um acompanhante durante todo o período do trabalho de parto e pós-parto. Este acompanhante poderá ser sim indicado pela gestante, podendo ser ali o pai do bebê, o parceiro atual da mãe, um amigo ou outra pessoa. Em alguns estados do país, assegura também a lei doula, junto à gestante mais o acompanhante, durante o seu trabalho de parto. A doula é um acompanhante de parto com o conhecimento mais específico do processo para fazer aquele apoio técnico e emocional. 10. Posição tradicional ginecológica. Forçar a mulher a deitar-se de costas durante o trabalho de parto e impedir a gestante de se movimentar, mudar posição para a melhor saída do bebê é considerado violência obstétrica. Muitas vezes a equipe impede isso e faz a gestante ficar deitada na cama na posição tradicional ginecológica. A gravidade do nosso planeta poderá ajudar no movimento ali do parto. Portanto, as posições verticais são as mais adequadas para ajudar na expulsão do bebê. Apenas para partos com complicações deve ter ali intervenções médicas, como o uso ali de fórceps, vácuo extrator ou episiotomia. Mas é claro, deve ser realizado com o consentimento da paciente. 11. Esticar a vagina quando o bebê está nascendo. A equipe médica não deve forçar ou esticar a vagina da mulher para acelerar a saída do bebê, pois poderá causar lesões ou laceração grave à mãe. Este ato pode se enquadrar em abuso e violência obstétrica. 12. Corte de episiotomia sem anestesia. A episiotomia é um corte feito na região muscular entre a vagina e o ânus durante o parto normal para facilitar a saída do bebê. A mulher não deve sentir dor na hora da episiotomia. Se a paciente sentir dor, é porque a episiotomia foi realizada sem anestesia local. Realizar o corte, o chamado pique, sem anestesia, é considerado uma violência obstétrica. 13. Ponto do marido. Ponto do marido é quando os médicos, após ali o parto normal, eles realizam os pontos de uma episiotomia ou de uma laceração, fechando mais do que o necessário, deixando ali a entrada da vagina mais estreita.
Esse procedimento é feito com o intuito de supostamente aumentar o prazer do homem nas relações sexuais após o parto. Isso pode causar à mulher uma dor e um desconforto, e isso sim se configura-se em uma prática de violência à mulher. 14. Levar o bebê para longe de sua mãe após o nascimento. No momento do nascimento, a primeira coisa que a equipe médica deve fazer é aproximar o bebê para o calor e o afeto materno. Agora, levar o bebê para longe da mãe após o nascimento é um procedimento errado e pode ser considerado uma violência contra a mulher. Nesse caso, deve denunciar para a própria diretoria ali do hospital que você foi atendido ou até mesmo no conselho de classe, que é o CRM do médico. O que ainda é permitido no Brasil e que não é uma violência obstétrica: o uso de fórceps, que é um instrumento de apoio para auxiliar a saída do bebê, vácuo extrator, ocitocina sintética, que é o hormônio artificial na veia para ajudar na aceleração e dilatação da contração para o período expulsivo, rompimento da bolsa de forma artificial, que é uma interferência manual da equipe de parto, e a episiotomia, que é o pequeno corte no períneo. Esses procedimentos ainda são liberados no Brasil, mas é claro, só devem ser escolhidos como uma última alternativa e a equipe médica deve justificar para realizar com consentimento da paciente. A equipe médica não deve tomar decisão sem a justificativa. Bom, esses inúmeros relatos que nós ouvimos no passado de partos, de mulheres traumatizadas, dizendo que o parto normal é horrível, estas mulheres foram vítimas do que nós conhecemos hoje de violência obstétrica. Pode perceber que um desses relatos dessas mulheres aí do passado tiveram algum desses procedimentos errados. Por isso é tão importante esse tema, nós estarmos aqui conversando sobre violência obstétrica, porque agora essas mães, as futuras mães, essa gestante vai conhecer as leis de proteção. Agora elas vão conseguir ter uma proteção a mais quando elas estiverem nesse momento tão lindo e especial. O parto precisa ser um momento de amor, de carinho, de muita dedicação por toda a equipe médica e também a equipe de enfermagem. Agora que você já conhece o que é violência obstétrica, eu tenho certeza que o seu parto vai ser mais tranquilo, porque agora você conhece os seus direitos. Belinda, se você acabou de ter o seu bebezinho e você percebeu que você foi vítima de uma violência obstétrica, você pode denunciar para 180, que é o Centro de Atendimento à Mulher. Você também pode ligar para 136, que é o Disque Saúde. Ali você pode realizar a sua denúncia. Escreva aqui embaixo para mim nos comentários. Você sofreu algum tipo de violência obstétrica? Qual tipo de violência você sofreu? Bom, eu espero que tenha te ajudado aqui com este conteúdo. Compartilhe essa informação aí no seu Facebook para que outras mães, outras gestantes também possam ter aí este conhecimento. Vou ficando por aqui, mas eu te encontro no próximo vídeo.